Agora, a gente tem feito um trabalho aqui, enfim, importante, durante todas as semanas, de mostrar como essa me ajuda, pelo amor de Deus. Instagramável. Instagramização das nossas vidas, essa pressão permanente dos deuses do algoritmo também, e principalmente do público feminino aí recorrendo a procedimentos estéticos nem sempre com a devida recomendação correta, com os profissionais corretos, acabam descambando para verdadeiras tragédias, pessoal. Claro que essa cobrança, talvez para ficar cada vez mais bonito, de acordo com os filtros e pressões estéticas da modernidade, a gente talvez, acho que proponha aqui nesse momento, acho que vale a pena a gente propor, a discussão se você do outro lado acha que a parcela masculina da população também sofre a pressão estética da sociedade como um todo. E isso vem a partir de uma notícia que chegou até o nosso conhecimento, que ninguém mais, ninguém menos que Cauã Raymond, conhecido por vários brasileiros como o grande galã, sempre figurando, contracenando, sendo o galã de novelas, acabou de rebater e negar críticas de internautas que o acusavam de ter feito harmonização facial. Meus amigos, o peso da aparência para os homens é uma realidade pouco discutida, e não poupa ninguém. Mas, afinal de contas, e agora para dar o tom desse debate aqui na conclusão do Morning Show, será que a pressão estética para os homens também é perigosa? Eu proponho que a gente converse aqui, então, com a doutora Lala, que claramente está em desvantagem aqui hoje, a representante do sexo feminino, mas ela entende aqui no meio desse bando de psicanalista de botequim, nós temos a verdadeira psicóloga aqui para dar real. E aí? A gente está vivendo um momento um pouco mais difícil para os homens, porque existe uma pressão estética, para ser ali desejado, desejável, e a questão das redes sociais. Então, existe um investimento, mas o quanto que o homem pode dizer efetivamente que ele se cuida, e existe essa pressão relacionada a comparar o homem a um ser neandertal mesmo, Em que ele precisa ser agressivo, que ele precisa ser forte, que ele precisa ter uma postura masculinizada, talvez de uma forma pejorativa, e o que não é isso que realmente representa o sexo masculino e o homem em si. Então, muitas vezes existe um tabu, em que o homem sente vergonha de falar que ele está se cuidando ou que ele está sendo bem visto. Isso já tem de muita história em relação, inclusive, à saúde do homem. Pois é, David Tasso, me ajuda aqui, vamos explorar aqui os diferentes cenários aqui. Não sei de nada. Me ajuda. Pera aí, querido. Vamos lá, bola no chão. Outro, pô. Bola no chão. Me ajuda aqui, porque eu até acho que, o homem hétero da modernidade que se propõe a ser, não sei, que não se adaptou também às mudanças, correntes, até para poder, ter receptividade, ser desejado pelo público feminino, que ainda acha que a concepção de ser o macho alfa representa ser um brutamonte, um bronco, um sujeito até, mal educado ou hostil nesse sentido. Eu acho que esse sujeito, a mão invisível do mercado vai excluindo esse sujeito e vai botando ele às margens cada vez mais, se ele não, pelo menos, se adaptar minimamente e perceber que precisa ser mais sensível, mais cuidadoso. Eu acho que isso é algo que está posto hoje em dia. Aquela concepção do macho alfa ser o sujeito todo bronco, hostil, acho que é algo que está em desuso cada vez mais. Essa concepção vem de uma pesquisa de 1970, mais ou menos, com lobos. E existe uma falha, porque colocava lobos. É até por isso que vem ali o Red Pill, às vezes tem alguns símbolos relacionados aos lobos. Exatamente. E aí, esses lobos, na verdade, existiu uma falha porque eles eram de cativeiro, E aí, quando colocaram eles juntos, existiu uma certa agressividade. Então, o homem, ele pode ser macho alfa pela agressividade, mas muito mais pelo prestígio, E essa é a falha. Quando foi repetida essa pesquisa a partir dos anos 2000, com lobos da selva, efetivamente, se percebeu que na verdade não era a agressividade que predominava, mas sim as qualidades do lobo faziam com que ele se tornasse o macho alfa e muitas vezes não era nem o mais forte. E aí, Henrique? Eu acho que parece que tem ondas, A gente vai vendo, parece que tem uma época que essa é a ênfase, é esse lobo mesmo, essa característica. Depois fica uma coisa um pouco mais modernizada. Sim. Antigamente falava muito do metrosexual. Hoje ninguém nem fala mais do metrosexual. Parece que ele se misturou aí. Normalizou, parece. Não virou mais um fenômeno. Na época, eu lembro que a polêmica o metrosexual, ele ainda é heterossexual ou não? E aí tinha toda essa
polêmica. Sim. Hoje não tem mais. Então parece que é uma onda que vai, que vem, para tentar definir ou meio que padronizar, quando a gente vê que a pluralidade é o que é a realidade, né? Na rua se encontra de todo tipo. É interessante isso. Então, será que os homens, para realmente se afirmarem, terem maior taxa de sucesso e ser o melhor homem possível, extrair sua melhor versão, ele tem que ser uma espécie de macho alfa plural? Seria essa nova espécie que os homens deveriam virar? Existe alguns estudos que a gente tem que assumir, o homem precisa assumir os aspectos femininos, né, de dentro de si para se tornar um grande homem. Então, assim, todos nós temos dentro de nós o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então, a gente tem que se conectar com o feminino. Existem dados que falam que a testosterona do homem nos últimos anos só cai, né? Ela vem, assim, nos últimos 100 anos ela era de 750, passou para 260 mais ou menos, e nas últimas décadas foi uma queda de 22%. Não está relacionado com a questão estética, mas sim alguns comportamentos e convívios, né, dentro de casa com a figura paterna, com a figura masculina, e o quanto que isso representa nessa formação de um caráter, de uma masculinidade, enfim. Algumas questões relacionadas a essa discussão que a gente poderia trazer para cá. E aí, Mano Ferreira, o que você acha? É um ponto muito interessante. Eu vou na linha do Kriegner. Eu acho que o ponto central é que não existe uma única forma correta de ser homem, né? Ou seja, a masculinidade, assim como a feminilidade, é plural. Então, existem formas diferentes de ser um homem. E, muitas vezes, essa compreensão há dificuldades de compreender isso na sociedade. Muitas vezes há algumas pressões de padronização, como se a forma certa de ser homem fosse ter uma única forma de resposta. Então, eu acho que há uma crise quando o homem sente que o seu comportamento não está adequado a uma certa idealização do papel que ele projeta para si mesmo. Então, essa distância entre a idealização e a realidade é o que muitas vezes produz sofrimento, mas também é aquilo que nos impulsiona a ser melhor. Toda tentativa de aperfeiçoamento na humanidade tem uma parcela de idealização. Então, eu acho que o ponto central é como que nós nos relacionamos de forma saudável com a idealização que produzimos de nós mesmos. E, para mim, a resposta passa por termos uma autoconsciência maior a respeito daquilo que nós idealizamos. Porque, muitas vezes, a gente nem sabe o que está idealizando e acaba idealizando o que os outros projetam na gente e não aquilo que faz sentido para a nossa própria vida. Caramba. Agora, ferrou. Agora, oficialmente, estamos ferrados quando o Cauã Raymond, que há de se reconhecer, você tem que ser confortável o suficiente com a sua própria masculinidade para cravar sem nenhum pudor aqui, que o sujeito sempre foi tido como um sujeito boa pinta, referência aí de masculinidade, sempre muito bem cobiçado pelo sexo oposto. Mas no momento onde ele tem que fazer... Como é, Bá? Você acha ele bonito? Eu acho ele bonito. É um homem bonito. Pronto. Fatalmente. Inegavelmente. Mas no momento que um homem bonito como ele tem que usar a harmonização facial, é que para os meros mortais a coisa cada vez mais vai ficando difícil. Mas o fato que ele teve essa pressão, né, de ter que se explicar. E você, doutora Lala, o que você acha que isso revela mais profundamente, né, dessa questão dessa patrulha estética das pessoas nos comentários? Como se isso fosse, enfim, pior para ele, né? É visto como pior. Sim. Por que o homem não pode se cuidar? O homem não pode se olhar no espelho e se gostar? O homem... Enfim, ele tem as questões dele, as necessidades dele, os aspectos relacionados à aparência e como ele se sente melhor. E por que isso seria uma vergonha, né? Acho que está relacionado com um tabu mesmo social ainda, né? Que não tem muita... Como toda corrente tem uma contracorrente, né, Henrique Kriegner? A vida sempre foi assim, essa natureza pendular da vida. Acho que talvez vai se notando o princípio ali de uma contracorrente de que quem for cada vez mais natural ou menos recorrer a esse tipo de movimento será tido até como mais atraente pelo sexo oposto ou o sexo que você pretende seduzir. Eu sinto isso nitidamente. Eu concordo também, até porque eu acho que está passando um pouco do ponto. Não quero ser legalista aqui. Já passou. Esse negócio de harmonização facial, pessoal, vamos fazer direito isso aí. Procurem bons profissionais. Não vai fazendo aí em qualquer outro lugar. Porque tá todo mundo igual. Você olha determinadas faixas etárias, assim, tá todo... É o mesmo mulheres, homens que fazem e fica todo mundo com o mesmo rosto. Não é harmonização facial, é
padronização facial, né? Demonização facial? Demonização facial. Tem gente que você fala, cara, tem como desfazer isso? Eu te ajudo a pagar, porque ficou muito feio, muito feio mesmo. No caso dele, ele tá dizendo que não fez, né? Essa foto aí, não tá sei, meio estranho, tá diferente. suspeita, mas vamos, a palavra dele acho que vale bastante. Então, mas precisa ter um olhar pra a gente valorizar o que é da pessoa. Aquela questão de que, cara, sua cicatriz, ela conta uma história. Não tô falando que você não precisa fazer nada, mas os traços naturais que a gente tem contam sobre quem você é, o que você viveu. E isso tem muito valor também, né? Pra beleza do indivíduo. Eu concordo com essa última parte que você falou, que o que é da pessoa tem que ser da pessoa. Por exemplo, os cabelos, eles têm que voltar a ser meus, por isso que eu vou recorrer ao transplante em breve. Mas assim... Vai ficar parecendo um androide ali por... Quanto tempo que você fica com aquela cabeça toda picada? Mas é justamente esse o receio de algumas pessoas que fizeram, aí nasce aquele cabelo parecendo de boneca, né? Que fica um fio pra cá, outro pra lá. E aí você fica com receio mas de fazer o procedimento. Mas o cabelo ainda é teu, né? Você tirou daqui, você pôs para ali. Que sim, mas então, tem alguns que eu não sei. Rogério Vilela fez, o nosso Rafinha Bastos fez. Quem mais fez aí? Teve vários, pelo amor de Deus. Vários que o próprio fizeram, Pânico, o Gueré. O Gueré fez também? Fez. O Pilhado também fez. Agora... Luca Bassani, nosso Luca Bassani. Luca Bassani. E ficou muito bom. E ficou muito bom? Tá crescendo, tá crescendo. Tá legal, Luca. Bom, eu sei que alguns de vocês possam estar pensando aí também, o seu amigo do dia a dia aqui, com essa carinha aqui, uma mistura de boneco Ken da Barbie com Hector Bonilha do Chaves, essa carinha aqui, a pessoa fica me perguntando, doutora Lala, Marinho, você fez a harmonização facial? Eu falo, fiz. Aí todo mundo fez? Aí eu falo assim, fiz no dia 10 de agosto de 1994, no útero de Adriana Marinho. Então, então não vem tentar colocar em mim. Não teria problema, eu assumiria. Mas não foi o caso aqui não, tá ok? Vocês estão olhando pro lugar errado aí. Vocês estão olhando. Mas esse tipo de acusação acontece de vez em quando. Porque, na verdade, existe um ponto que passa do ponto. Aí que tá, né? O cuidado estético, ele pode existir, ele deve existir, mas o quanto que você está se transformando numa outra pessoa. Mano falou, idealização. O que estamos idealizando? Estamos todos ficando, como o Kriegner falou, todo mundo com a mesma cara. Tem que adiar o máximo possível. Se for fazer, vai ter que fazer direito profissional certo, mas adia o máximo possível, né? Eu acho que o maior problema é quando a idealização está baseada no desejo de ser aceito por alguém, ou de ser valorizado por alguém. Porque muitas vezes você busca aquela validação e ela simplesmente não vai chegar. E aí isso vai gerar uma frustração, porque eu acho que a grande questão, no fim das contas, é por que você precisa da validação daquele tipo de pessoa que você está buscando. Porque muitas vezes simplesmente é uma questão de se aceitar e não de ficar buscando a validação de outro, né? E aí, doutora Lala? E a gente tem também uma falta da figura dentro de casa. Se a gente olhar as gerações atuais, a gente tem, né, alguns dados que falam que dos 15 aos 18 anos, 75% dos meninos, eles não trabalham, eles não estudam e eles não estão em treinamento nenhum. E aí, eles ficam dentro do quarto, na web, rede social, pornografia, né? Mas os valores e a idealização efetivamente acaba não acontecendo. Cadê? E aí, quando você olha essas famílias não têm uma figura paterna. Não tem, nem que seja um tio, um parente, um padrinho, que represente isso. E aí a gente vai buscar fora, a gente vai buscar no externo. E nesse externo a gente tem a comparação e a gente não tem nada saudável, efetivamente, né? Agora, tem uns exemplos bem-sucedidos, que claramente foi de gente que claramente se informou antes, pegou a recomendação certa. Se tiver como, minha diretora Helena, pegar, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes, foi algo muito elogiado, estava parecendo um maracujá engavetado e acabou pós-eleição ficando com o rostinho padrão João Dória Júnior para continuar aí o seu segundo mandato. Teve até o ator Humberto Martins, não sei se vocês viram o ator da Globo, Humberto Martins, com aquela voz assim, vocês sabem quem é. Fez aí também, muito elogiado. Então, eles não tiveram nenhum receio de projetar Estênio Garcia também. Estênio Garcia e Estênio Garcia. Aí não ficou legal. Então, eu acho que a regra é não dar certo, a exceção é dar certo. É verdade. Mas essa que é a questão, né? Do exagero, muitas vezes, que a pessoa promove. Pois é. E é nesse clima de exagero aqui que eu, sem exagero algum, mas lamentando, vou ter que me despedir só de quem está nos ouvindo, tá, pessoal? Você emprestou os seus ouvidos atentos aqui no Morning Show, que volta amanhã às 10 para você na Rede Jovem Pan de Rádio. Valeu? E a gente segue em frente aqui, dando números finais dessa discussão aqui também para todos os eventuais homens que estão assistindo e achando que é questão de Maria, que isso daí,
Pessoal aí que também acha que isso é só de uma vaidade excessiva, que é algo que chega até a ser algo para a prática de homossexuais. O que você diria para essa galera? Eu acredito que o fato de você se cuidar não significa que você seja menos homem. Acho que são outras atitudes e outros comportamentos que mostram, né, a sua masculinidade e como você, inclusive, trata uma mulher e trata as outras pessoas. Mas se você pretende se cuidar e fazer algo em relação a isso, vai aos poucos, seja homem, seja mulher. Acho que o excesso é mais difícil de tirar. Então, vai aos pouquinhos e veja como é que vai ficando, até porque existe toda uma transformação, existe um processo de inchaço, existe tudo. Então, cuidado com quem você está se transformando, seja externo, seja interno. Só não exagera, pessoal, só não exagera. Daqui a pouco também não precisa, enfim, transbordar aí também, exagerar com a francesinha também, com um negócio puxado aqui. Pega leve, mas é bom se cuidar, porque o cuidado consigo é cuidado com os outros. É uma demonstração de civilidade, de respeito, e só quem ganha é o sujeito que também se preserva, extrai a melhor versão, sem também exageros. Esse é o nosso, pelo menos é a minha recomendação aqui como o teu amigo do dia a dia.